The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Bom, a Rainha Elizabeth II infelizmente morreu. Acredito que todo mundo aqui já saiba dessa notícia, mas quando a rainha morre é oficialmente colocado em prática o protocolo London Bride. E agora que ela se foi, será que realmente tudo aquilo vai acontecer? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Para você que não faz ideia do que é o protocolo London Bride, a gente vai te contar agora. Tá? London Bride é uma ponte muito famosa localizada lá em Londres e ela faz um papel importantíssimo para cruzar ali o rio Tamisa, um dos rios principais e mais importantes de Londres, né? O protocolo London Bride nada mais é do que uma série de medidas que serão tomadas logo após a morte da rainha. Esse plano existe há mais de 3 décadas, além de ser atualizado pelo menos 2, 3 vezes ao ano para irem corrigindo possíveis falhas. Até então, esse plano, né, o protocolo London Bride, era para ser um segredo das mais altas patentes britânicas. Até mesmo porque se ele vaza, a chance de dar errado é muito grande, né? Mas não se engane achando que o que nós vamos falar aqui é lorota ou história para boi dormir. Fontes de confiança envolvidas com a família real disseram, né, tudo sobre esses acontecimentos que ocorreriam após a morte da Rainha Elizabeth. É claro que como isso acabou vazando, talvez algumas coisas aqui não se cumpram, ou talvez elas mudem, né? Enfim, né? Visando a segurança da família real. A princípio, a informação que nos foi repassada é que para organizar todo esse esquema, né, montado desse protocolo, a mais alta cúpula da realeza teria participado de uma reunião de extrema importância, de extrema confidencialidade para poderem discutir esse assunto. Bom, não que isso importe muito, mas a fonte principal que expôs tudo isso foi o jornal The Guardian. Isso em 2007 que o The Guardian expôs tudo, né? E algumas coisas que a gente vai falar aqui já aconteceram, né? Que é no famoso dia D. Então vocês vão ver que realmente faz sentido e é real mesmo essas coisas, né? Bom, vamos para os eventos então que aconteceram e acontecerão na sua devida ordem, né? Quando a morte é constatada, o primeiro-ministro, nesse caso agora a primeira-ministra, né, a Premier Liz Truss, ela recentemente empossou ali como primeiro-ministro, né? Ela é alertada com a seguinte frase: a ponte de Londres caiu. É colocado um aviso nos portões da residência oficial da monarca, o Palácio de Buckingham. Isso inclusive a gente viu já acontecer no dia de ontem, né? Eles colocando ali os avisos nos portões. E logo em seguida esse mesmo texto é publicado no site da família real e nas contas ali das redes sociais, como a gente já viu também no Twitter e no Instagram oficial ali da família real. No plano, a data da morte é chamado de dia D. E os dias seguintes são D1, D2, D3 e assim por diante, né? O Ministério das Relações Exteriores britânico, ele envia a notícia para 15 governos fora do Reino Unido, onde a rainha é chefe de estado, e para outros 38 países da Commonwealth, onde ela é respeitada. Os ministros britânicos, eles são imediatamente informados por e-mail do falecimento da rainha. Após isso, as bandeiras em Whitehall são abaixadas a meio mastro, isso uns 10 minutos a partir do anúncio. A primeira-ministra, Liz Truss, ela faz um pronunciamento oficial, né, e programa o evento com um novo rei, né, o Charles III. Isso também aconteceu já no dia de ontem, tá? Truss falando agora, dizendo que a morte da Rainha Elizabeth é um grande choque para toda a nação. São as primeiras palavras de Liz Truss. Bom, tudo isso aconteceu ontem, né, no dia D, então vamos para os acontecimentos de hoje, o D1, o chamado Conselho de Adesão, que inclui figuras importantes do governo. Eles devem se reunir com o Charles, para proclamar o rei. Todos os trabalhos parlamentares serão suspensos por 10 dias, ou seja, uma folguinha aí para geral.
Vai acontecer então uma reunião entre a primeira-ministra, né, e o governo e o novo rei. E agora vamos pro dia de amanhã, o D2. O caixão da rainha retorna ao palácio de Buckingham a bordo de um trem real ou então de algum avião. No dia D3, o rei Charles recebe a moção de condolências de Westminster Hall do Parlamento Britânico. Em seguida, ele embarca numa viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia. Ele recebe uma moção de condolências também no Parlamento Escocês e ele participa de uma celebração religiosa na Catedral de St. Giles, isso em Edimburgo. No dia D4, ficou meio estranho isso aqui, né? Dia D4. No dia D mais 4, tá? Sem piadinha, sem graça. A vontade de rir é grande. O Charles, o novo rei, ele chega à Irlanda do Norte, onde ele recebe outra moção de condolências no castelo de Hillsborough e ele participa de uma missa na Catedral de St. Anne em Belfast. Há também um ensaio para o transporte do caixão entre o Palácio de Buckingham e o Palácio de Westminster. No dia D5, o caixão da rainha é transferido do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster por uma rota cerimonial de Londres. Quando chega ao destino, há uma celebração religiosa também lá em Westminster Hall. No dia D6, o corpo da rainha fica no Palácio de Westminster por 3 dias recebendo visitas. Ingressos serão emitidos para convidados VIPs que possam ter algum horário específico de visitação. É realizado também um ensaio para o cortejo do funeral de estado. No dia D7, o Charles viaja para o país de Gales para receber uma moção do parlamento galês e assistir também uma missa na Catedral de Llandaff, em Cardiff. No dia D8 e D9, milhares de pessoas devem prestar então suas homenagens à monarca mais longeva da história do Reino Unido. E aí, no dia D10, esse dia é proclamado aí um dia de luto nacional. Um funeral de estado é realizado na abadia de Westminster, em Londres. Há 2 minutos de silêncio ao meio-dia em todo o país. São realizados 2 procissões em Londres e Windsor. A rainha é sepultada no castelo de Windsor, na capela memorial do rei George VI, ao lado de seu pai. Bom, depois de passado então esses 10 dias, o retrato da rainha vai ficar pendurado ali ao lado de uma fita preta, simbolizando o luto, em todas as prefeituras durante um mês, após ser transferido para um local, né, e substituído por um quadro novo, daí agora do novo rei, do Charles, né? Todas as flores que foram colocadas aí dentro e ao redor dos palácios, nas prefeituras, elas são removidas, né, após o funeral de estado. O Charles agora, sendo o rei da Inglaterra, ele terá que decidir aí se ele vai usar o nome Charles mesmo, ou um de seus outros nomes, mas acredito que vai usar o Charles mesmo. E apesar de novo, né, de ser o novo rei, né, o rei Charles, ele ser nomeado no mesmo dia aí da morte da rainha, a sua coroação, a sua cerimônia pode acontecer muito tempo depois, como por exemplo da própria rainha Elizabeth, que demorou aí mais de um ano para acontecer. Fora que ele terá agora que se mudar para o Palácio de Buckingham, que é onde ficava a rainha, e para a galera no geral ali, né, os cidadãos, né, os súditos, não vai ter tanta mudança, vai ser bem pouco. O que vai acontecer é que vão trocar o hino nacional, que era antes Deus salve a rainha, vai passar para Deus salve o rei. O que vai complicar um pouquinho, talvez, seja na parte econômica, porque até onde se sabe, vão ter que trocar também as notas, porque as notas britânicas ali têm o rosto da Elizabeth, então vão ter que tirar elas de circulação e colocar as novas com o rosto do rei Charles. E estima-se que cerca de 3,6 bilhões de dólares com o rosto da rainha estejam em circulação. Então, imagina para tirar tudo isso e reimprimir tudo, né? Só nesse rolê eles gastariam em torno de 200 milhões de dólares. Tô lascado! E esse é basicamente todo o rolê que vai acontecer, né, agora que a rainha Elizabeth morreu. É bastante coisa, né? Comenta aqui embaixo quem que você acredita, que acha que pode ser o próximo imorrível, né? Que a gente brinca que esses daí nunca vai morrer, que infelizmente a gente sabe que é tudo uma brincadeira, uma hora vão nos deixar, mas comenta aqui embaixo quem talvez seja o próximo aí, né? Porque a rainha Elizabeth realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Se quiser me seguir no Instagram, é @omarcelomilos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.